Bom dia, gente. Vamos dar início aqui à mesa. Bom dia a todos, a todas. A gente está começando agora o segundo dia do 12º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Tá? Eu sou o Rafael, vou mediar aqui a mesa, mas antes vou fazer uma breve apresentação. Eu sou consultor no Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. Eu vou falar um pouquinho do IEPS, para quem não conhece. Eu trabalho especificamente numa frente dedicada à regulação das relações público-privadas na saúde. Então, essa discussão muito entre SUS, a relação entre SUS e saúde suplementar. Além disso, eu também estou no doutorado em Administração Pública e Governo, na FGV, aqui de São Paulo, e estudo a regulação da saúde suplementar no Brasil. Então, o tema da mesa está totalmente alinhado com o meu interesse de pesquisa também. Também quero agradecer a Brale, em nome do IEPS, e cumprimentar todos os colegas aqui do painel. E para quem não conhece o IEPS ele é um think tank, é um instituto apartidário, tá? E independente. A gente trabalha num tripé, que é pesquisa, advocacy e apoio à gestão. O Instituto surgiu em 2019 com o objetivo de fortalecer o SUS. Então, pensar maneiras e mecanismos de fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, por isso, a gente atua nesse tripé de pesquisa, advocacy e apoio à gestão desde 2019, e é um instituto que vem crescendo muito aí nos últimos anos para uma discussão de fortalecimento do sistema de saúde. 100% do financiamento do IEPS é filantrópico ou de editais de pesquisa. Então, acho que é importante dizer isso. Então, a gente não recebe financiamento de empresas, enfim, é 100% de fundos filantrópicos e também de pesquisa. E fica aqui também a divulgação de um estudo do IEPS que a gente lançou no ano passado, em 2024. É um estudo bem amplo que discute as relações público-privadas na saúde. Está disponível no nosso site, eu convido todo mundo aqui a conhecer. E aí, nesse estudo, tem mais de 400 páginas, mas tem um resumo executivo de 40 páginas que a gente discute regulação de planos de saúde, regulação da expansão de clínicas populares, as organizações sociais de saúde. Então, qual que é o papel que elas têm hoje na prestação de serviço indireta à população, enfim, entre outros temas que compõem esse relatório, e é um relatório que vem cada vez mais ganhando espaço e serve de insumo para discussões importantes aí dentro do setor da saúde. Tá? Então, convido todo mundo a conhecer a publicação. E feita a apresentação do IEPS, o nosso objetivo aqui hoje é debater sobre a relação entre a saúde suplementar e o SUS, que a gente sabe que é marcada por tensões, assimetrias e desafios importantes, especialmente no cuidado integral aos pacientes. Né? Então, esse é o ponto de partida da nossa discussão hoje. E, para iniciar essa discussão, a gente tem uma mesa aqui de pessoas super especialistas para discutir o tema. A gente tem o Dr. Alexandre Fioranelli, que é professor e doutor em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e ex-diretor de normas e habilitação de produtos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente tem também o Lucas, que é professor, pesquisador e pós-doutor da Faculdade de Saúde Pública da USP, na área de Economia e Saúde Coletiva. A Marina, que é advogada, especialista em Direito Internacional Aplicado, trabalha desde 2017 com questões de saúde, incluindo planos de saúde e medicamentos. Atualmente, a Marina é coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E também a gente conta com a presença da Shirley Marchal Dias Morales, que é enfermeira, especialista em gestão de saúde pública e da família, vice-presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, conselheira nacional de saúde e coordenadora adjunta da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar do Conselho Nacional de Saúde. Antes da gente entrar efetivamente no debate, a pedido dos organizadores do evento, eu registro aqui que a ANS ela foi convidada para compor o painel.
mas, por uma questão de agenda, não teve a indicação de representação. Tá? Então, dito isso, vamos começar aqui, efetivamente, o nosso debate. Então, a gente parte aqui do pressuposto de que a relação entre o SUS e a saúde suplementar ela é marcada por vasos comunicantes, né? Então, SUS e saúde suplementar estão em interação constante, né? E hoje, iniciativas do Ministério da Saúde e da ANS têm despertado diferentes visões sobre o sistema de saúde. Diante disso, surge uma pergunta que é essencial. Quais são os caminhos para fortalecer o SUS e construir um sistema mais justo, mais integrado e centrado no cuidado das pessoas? A gente também parte do pressuposto que o Ministério da Saúde tem um papel fundamental de coordenar a política nacional de saúde e, nesse sentido, precisa promover uma articulação efetiva com a saúde suplementar, reconhecendo a responsabilidade compartilhada na garantia do cuidado. E considerando que o SUS é a espinha dorsal da saúde do nosso país, como transformar essa coexistência com a saúde suplementar em uma parceria estratégica real? Então, é a partir dessas provocações que a gente abre aqui a conversa e vai iniciar a primeira rodada de perguntas. E aqui, gente, tem um QR Code que vocês podem mandar perguntas, então a gente vai fazer de tudo para ter uma interação com o público, e eu vou, ao final, gerenciar aqui as perguntas. Vocês podem, enfim, enviar, que eu acompanho por aqui. E vou rapidamente estabelecer aqui a dinâmica da mesa. Tá? Então, cada participante vai ter 10 minutos para apresentação e para comentar o primeiro bloco de perguntas. Eu vou controlar o tempo com atenção e vou sinalizar quando estiver faltando 2 minutos, tá? Para a gente ser bem fiel ao tempo aqui da mesa. E a ordem de fala vai ser Lucas, Alexandre, Shirley e Marina. Tá? Para esse primeiro bloco e para o segundo bloco também de perguntas. E é isso, assim, a gente vai ter esse primeiro bloco, eu vou direcionar a pergunta individualmente para cada um, e depois a gente também entra no segundo bloco e finaliza com a discussão do público. Aqui está o QR Code, gente, para vocês enviarem as perguntas, por favor. Então, vamos dar início. Primeira pergunta aqui para o Lucas. Lucas, a gente sabe que nos fóruns de discussão se tornou recorrente apontar o desequilíbrio no financiamento da saúde no país, com 60% do gasto no setor indo para gasto privado e apenas 40% correspondendo a investimento público. Na sua visão, quais seriam as ações necessárias para reverter essa balança a favor do SUS? 10 minutos. Obrigado. Primeiramente, bom dia, né, a todos e todas que estão nos acompanhando. Queria agradecer, né, em primeiro lugar, o convite para participar. Luana está aqui, né, todos juntos contra o câncer. É sempre um prazer, né, trazer essa perspectiva para um evento como esse e para um público, né, que eu acho que também é bastante diversificado, pessoas que estão atuando na área e que têm interesse nessa discussão, um interesse muito prático, um interesse também político em perceber essas transformações, né, e sentir na prática quais podem ser os resultados daquilo que a gente está discutindo aqui, né. Então, é um privilégio poder estar aqui. Eu falo, né, queria já colocar desde partida, eu tento falar a partir dessa perspectiva da universidade, né, o que a universidade pode contribuir para um debate como esse. Né. Nós sabemos que o conhecimento produzido ali ele pode nos trazer, sim, informações relevantes e perspectivas, né, para encontrar soluções para perguntas como essa, né, que o Rodrigo acaba de fazer. Eu queria organizar, né, essa questão a partir dessa ideia que a atuação da iniciativa privada no sistema de saúde brasileiro ela sempre foi muito grande, desde o início, né, desde antes de 1988. Ela tem uma história muito longa que o SUS, enquanto proposta, né, para o sistema de saúde, ainda não foi capaz de sobrepor, né? Nesse sentido, o setor privado ele é, em parte, um resquício de políticas de saúde e escolhas feitas no passado, no Brasil, mas também fruto de uma expansão muito acelerada que aconteceu
digamos, nos últimos 20 ou 30 anos. Né? Então, isso que a gente observa hoje, essa convivência incômoda, né, e tensa, como o Rodrigo colocou, entre a tentativa de consolidar um sistema de saúde público, universal, e, além disso, com todos os outros princípios que governam o SUS, os princípios e as diretrizes organizativas, isso convive com o segundo maior mercado de planos de saúde no mundo. Né? Então, a gente escuta, né, essa cacofonia dos discursos, né? Ou seja, uma hora o país é um país de dimensões continentais, com uma população gigantesca, que se propôs essa tarefa de construir um sistema público e universal. E, por outro lado, né, isso convive com um sistema privado muito hipertrofiado, como nós temos chamado, e eu vou tentar explicar o que isso quer dizer para atacar a pergunta que o Rodrigo me fez. Né? Então, nós precisamos entender isso, porque senão a gente fica nessa dúvida se o Brasil está mais para o Canadá, está mais para os Estados Unidos, né? Se o Brasil é mais parecido com a França ou mais parecido com a África do Sul. Né? A gente tem esse sistema de saúde que nós chamamos de híbrido, no sentido que ele mistura modelos assistenciais diferentes, ele mistura regimes de financiamento diferentes, e essa convivência gera inúmeras distorções, desigualdades, né, desigualdades de acesso, desigualdades no plano do financiamento, e muitas outras desigualdades, né, que todos aqui podem observar, por exemplo, na atenção ao câncer especificamente, né, mas não apenas. Acho que são problemas que se expressam também em todas as áreas e todas as dimensões do cuidado. Muito bem, talvez a mais abrangente, a mais agregada das desigualdades seja a do financiamento. Ou seja, nós temos um sistema de saúde hoje que tem despesas da ordem de 10% do PIB. Não é pouco um país como o Brasil encaminhar, né, direcionar, gastar 10% do PIB com saúde. Isso é uma cifra muito representativa em comparação com outros países. Ainda está abaixo de países da OCDE, né, países que têm sistemas universais de saúde, mas, mesmo assim, significa um esforço muito grande da sociedade em financiar despesas com ações e serviços de saúde públicas e privados. E a principal distorção é que muito mais da metade, e isso é um dado crescente, né, ou seja, nos últimos anos isso tem crescido, muito mais da metade desse gasto se dá em modalidades privadas, né, notadamente o pagamento de mensalidades de planos de saúde, né, o pré-pagamento por serviços, mas também pelo desembolso direto, né, que se dá em farmácias, que se dá por consultas, por exames em clínicas populares e outros produtos e serviços que são classificados na saúde. Qual é o resultado dessa convivência? Né? O que isso gera na prática? Do ponto de vista muito agregado também, nós temos uma desigualdade, e aí estou pensando do ponto de vista científico, como é que a gente visualiza esse problema, que é o seguinte: 40% do gasto com saúde é governamental. Não é todo o gasto, né, que está classificado assim, que é o SUS, porque a gente tem uma parte do gasto público que também não é universal, mas isso é um capítulo à parte. Esse gasto gera para nós um cálculo de gasto per capita com saúde, ou seja, qual é o esforço que o setor público brasileiro faz para financiar ações e serviços de saúde por cada uma das pessoas, cada um dos membros da nossa população. E, por outro lado, nós temos 60% do gasto privado que também pode ser olhado da mesma forma, ou seja, é um montante de recursos que vai ser direcionado, sobretudo para a assistência, né, e aí tirando outras dimensões importantes do cuidado, de uma parte seletiva da nossa população, que ou tem plano de saúde, a maioria como benefício de uma relação de trabalho, ou desembolsa, né, tira do próprio bolso dinheiro para colocar nesses serviços. Qual é o problema dessa distorção? Quando a gente faz o cálculo, essa seletividade implica que o gasto per capita realizado pelo setor público é muito menor do que aquele que se dá no subsistema privado.
Então, nesse sentido, se acho que a nossa premissa aqui, né, como foi colocada, é fortalecer o SUS, eu acho que não cabem ideias que perpassam o senso comum, né, que a gente encontra direto. Vou dar um exemplo de que seria possível, né, estruturalmente, a gente ampliar a cobertura de planos de saúde no modelo que nós temos hoje para uma parcela muito grande da população. Isso simplesmente não é factível do ponto de vista econômico, do ponto de vista estrutural. Por quê? Porque se o gasto per capita com quem tem plano de saúde é 5 vezes maior do que aquelas pessoas que usam apenas os serviços do SUS, isso implicaria expandir, né, dar escala para um modelo que é absolutamente insustentável. Ou seja, não há espaço, né, nem no nosso PIB para financiar serviços de saúde no padrão que nós temos hoje, né, que é um padrão que desembolsa muito mais recursos. Muito bem, qual é a característica desse mercado que desembolsa tantos recursos? Nós sabemos, né, temos aí em torno de 50 milhões de pessoas com planos de saúde, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos desse grupo populacional, se quiserem, ou dessa clientela, né? O que acontece hoje nesse acesso seletivo a serviços de saúde privado também tem uma contribuição muito pequena para a saúde dos brasileiros, para a saúde brasileira em geral. E quando eu digo isso, eu estou me referindo especificamente àquilo que nós definimos como o objetivo do sistema de saúde. O objetivo do sistema de saúde, o critério que nós temos que utilizar para avaliar sistemas de saúde, é a sua capacidade de atender às necessidades de saúde da nossa população. Então, num país como o Brasil, com as características brasileiras da nossa população, do nosso território, dos nossos diversos territórios, com a sua diversidade regional, com as necessidades que nós temos, com as características epidemiológicas que o Brasil apresenta, o que se espera de um sistema de saúde, ou de uma política nacional de saúde, está muito mais alinhado com aquilo que o SUS propõe, ainda que com inúmeras dificuldades e obstáculos na prática, do que aquilo que a saúde suplementar hoje está propondo. Além disso, nós temos distorções também nesses grupos que são cobertos pela saúde suplementar. É uma cobertura que está extremamente concentrada em capitais ou grandes cidades, mesmo quando avança, um movimento recente de avançar para outros estados e para outras regiões do país, que não a região sudeste, isso se dá de forma muito limitada, que não se espraia, não tem a capacidade de atingir grupos populacionais mais diversos e mais heterogêneos e mais parecidos com a população brasileira, que dizem respeito às nossas necessidades. Então, a saúde suplementar hoje ela cobre uma população muito mais jovem do que a média brasileira, muito mais saudável do que a média brasileira, porque a maioria são pessoas ativas que estão no mercado de trabalho, tem mecanismos muito explícitos, que eu acredito que vão aparecer também nesse painel, de exclusão de grupos populacionais considerados indesejáveis, pacientes de câncer entre eles, mas não apenas. Nós temos problemas, por exemplo, com a população idosa, que tende a perder planos de saúde no momento em que mais precisam de cuidados. Então, esse descasamento entre uma lógica comercial e lucrativa e uma lógica sanitária, propriamente dita, ou seja, de atender às necessidades, é muito grande no modelo de saúde suplementar que nós temos hoje. Então, a gente tem uma clientela restrita por ser jovem, por ser saudável, por ter poder aquisitivo maior, e, nesse sentido, também que acessa mais serviços de saúde. Mas tem melhores resultados em saúde por determinantes que não têm a ver com o modelo assistencial. Não são os planos de saúde no Brasil que fazem com que a população que tem plano de saúde viva mais e melhor. Não são essas as razões que explicam esses resultados. As razões é que os planos de saúde estão cobrindo uma população que, a priori, já tem condições socioeconômicas mais vantajosas, que tem mais acesso, de geral, a ações e serviços de saúde. Eu vou pedir só para... Então, eu vou encerrar com essa provocação,
né, de que não é possível pensar a expansão desse modelo da saúde suplementar de forma que atenda às necessidades de saúde da nossa população. Por enquanto é isso. Obrigado, Lucas. Agora a gente vai direcionar a pergunta para o doutor Alexandre. Considerando que existe, portanto, esse desequilíbrio no orçamento, disputa por profissionais, insumos, recursos e materiais de maneira geral, como você avalia o papel da regulação para criar mecanismos que façam um sistema de saúde público e suplementar caminharem para a mesma direção e, assim, garantir o atendimento integral dos pacientes? 10 minutos. Também eu aviso o senhor quando tiver 2. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o honroso convite de poder estar aqui. Estive aqui o ano passado. Até numa situação particular, minha esposa tinha sido operada um dia antes no tumor de rim. Ela está bem. Queria agradecer a presença, é uma honra estar com Lucas, Marina e Shirley. Falo aqui agora como médico, cirurgião vascular, 30 anos, não mais como diretor da Agência Nacional de Saúde, 30 anos trabalhando diariamente no SUS. Então, eu quero trazer a visão do que eu entendo dessa discussão. Quando a gente entra nesse embate, nessa discussão, eu acho que vem uma pergunta importante. O que a gente quer discutir para melhorar a eficiência e a entrega para esses pacientes do SUS? A gente não está discutindo os 25% dos brasileiros que têm plano de saúde. Os 25% dos brasileiros que têm plano de saúde, e eu acredito que seja quase que a maioria ou a totalidade que está aqui, eles estão blindados dentro de uma regulação da agência. A gente está discutindo daqueles pacientes que não têm condição alguma de pagar um plano de saúde. Então, é sobre esses pacientes que eu quero conversar com os senhores. Quando a gente discute de que maneira a gente pode melhorar a entrega de saúde para esses pacientes, 2 aspectos eu quero começar a falar. Número 1, qual é a chance de melhora? A chance de melhora, se não tiver financiamento, é nenhuma. 0. O Brasil gasta, o SUS gasta R$ 2.200 por brasileiro, saúde suplementar R$ 5.200, R$ 5.300 per capita, Reino Unido 21, Estados Unidos 71 mil reais. Ou seja, para querer equilibrar esse sistema, alguém tem que fazer um cheque de no mínimo 4 trilhões de reais para poder equilibrar o sistema igual ao Reino Unido, ou, se quiser equilibrar com a saúde suplementar, de quase 1,5 trilhão de reais. Então, esse é o primeiro ponto. Alguém tem que fazer esse cheque. Eu não acredito que ninguém vai fazer esse cheque. Item 2. Como é que está a situação dessa população atendida pelo SUS? É isso que eu quero conversar com vocês. Como é que ela se encontra? Número 1, eu vou fazer uma visão do retrovisor e depois uma visão para frente. Olhando para trás, qualquer dado estatístico mostra que, ao longo dos últimos 20 anos, os pacientes que são atendidos no SUS, os índices relacionados, por exemplo, à parte oncológica aqui, têm piorado. Ou seja, a mortalidade só vem numa crescente. Número 2, o próprio SUS tem 7 indicadores, dentre esses 3 básicos, que são verificar pressão arterial, eu não disse tratar. Verificar glicemia, se tem diabetes, eu não disse tratar, eu disse verificar. Número 3, fazer exame Papa Nicolau, não disse tratar. 5% dos municípios do Brasil conseguiram bater a meta de 50%, ou seja, de cada 100, 50 fazer. Medir pressão arterial, fazer um exame de diabetes ou fazer um exame Papa Nicolau. Apenas 5%. Então, a população brasileira está nessa situação. É assim que se encaixa. Esses dados são públicos. Quando eu olho para frente, a gente vai fazer uma avaliação da Organização Mundial de Saúde, dado público, mostra que, nos próximos 15, 20 anos, o número de diagnósticos de países desenvolvidos e países com índice de desenvolvimento humano igual ao Brasil, no caso de
países igual ao Brasil, ele tende a dobrar esse número de diagnóstico. Já nesses países desenvolvidos, não tende a dobrar, tende a aumentar só um pouco, ou seja, lá eles estão fazendo diagnóstico mais precoce. Entretanto, a diferença que é assustadora é que nesses países desenvolvidos, a relação entre o diagnóstico feito e a mortalidade tem um gap grande, ou seja, uma sobrevida maior. Nos países igual ao Brasil, o gap entre o diagnóstico feito e a mortalidade, o gap é gigante, ou seja, está morrendo muito mais gente aqui. Se a gente discutir e a gente continuar nesse sistema que a gente está, o número de diagnósticos brasileiros com câncer vai aumentar e a mortalidade também vai continuar aumentando. Então, no retrovisor, essa situação que está acontecendo. Olhando para frente, isso tende a piorar. Quando a gente discute, foi publicado agora recentemente, no Lancet, que é uma das principais revistas do mundo que vocês conhecem, e ratifica que a mortalidade global está relacionada a doenças como coronária, AVC, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, hipertensão e câncer. Tirando aqui o câncer, todas essas outras tendem e podem ser tratadas a nível primário, e essa revista publica um dado relacionado ao Brasil. Qual é o custo disso do ponto de vista de... Eu vou pegar aqui porque eu sou ruim de números. 809 bilhões do Brasil de custo relacionado ao não tratamento dessas doenças, 40% de produtividade dessa população, 65% do não tratamento e do não diagnóstico dessas doenças primárias causam 65% dos gastos hospitalares e 156 bi relacionado à Previdência. Isso está publicado na Lancet. Eu também publiquei 2 trabalhos comparando SUS e saúde suplementar relacionada à cirurgia vascular, comparando custo e mortalidade. Um relacionado à cirurgia de varizes, outro relacionado à colocação de filtro de cava, e agora a gente vai publicar mais 4 trabalhos para a gente entender com dados esses números. Portanto, o que eu entendo em relação a esse assunto? A gente tem que ajustar as leis pela necessidade da população e não ao contrário. Essa população, ela já procurou uma terceira via. Ela já está atrás de uma terceira via. Não fui eu que inventei, não foi ninguém de vocês que inventou aqui. Ela já foi atrás. Ela foi atrás de uma terceira via porque ela não consegue ter acesso ao SUS, e eu defendo o SUS aqui, vou sempre defender. Daqui 40 anos, se eu estiver vivo, vocês vão me ver atendendo na Santa Casa. Então, eu defendo o SUS. Mas essa população tem dificuldade por esses dados que eu acabei de mostrar para vocês. Então, essa população foi atrás de uma terceira via, que são os cartões de desconto. Já foram atrás dessa via. Essa via já existe. E a pergunta que fica, o que nós vamos fazer diante dessa situação? E aqui também, não sou contra essa terceira via de utilização de cartão de desconto. Porque se existe dezenas de milhões de brasileiros utilizando dessa via, alguma coisa está sendo benéfica para essa população. O que eu entendo, e aí foi o debate que a gente propôs, de criar uma oportunidade frente, quando eu estava na diretoria da agência, ia criar uma oportunidade e um debate para a gente debater um novo produto, para que possa ser mais acessível para essa população, para que a gente possa, junto, debatendo e não ter um embate destrutivo, melhorar e reestruturar toda essa saúde pública do Brasil. Eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer até um convite para o Lucas e Marina, convite pessoal e público. Eu queria convidá-los para passar um dia comigo na Santa Casa, numa quarta-feira, que é o dia do meu ambulatório. Os residentes já estão me ligando lá. E nessa oportunidade que eu queria mostrar para os senhores, e vocês vão estar lá comigo, né? Então não tem nenhum viés. Número 1, perguntar para aqueles pacientes quanto tempo eles demoraram para passar numa cirurgia vascular. Número 2, perguntar para eles se eles desejariam ter um plano ou um produto, o nome que vocês quiserem dar, que eles tivessem acesso a um atendimento primário e uma gama grande de exames, e não tem internação, não tem absolutamente nada. Queria que vocês ouvissem a resposta dessa população. Número 3,
eu queria que vocês ouvissem deles a quantidade de pacientes que se utilizam desses cartões de desconto, que passaram em inúmeros locais, que gastaram inúmeros, centenas e dezenas de reais e que chegam para a gente com os examezinhos para ser tratado lá na Santa Casa de verdade. E, por fim, verificar em loco, que se aquele paciente tivesse tomado uma aspirina, se aquele paciente tivesse tratado uma diabetes, se aquele paciente tivesse tomado uma simvastatina, que você consegue em farmácia popular, com o atendimento de um médico, aquele paciente não teria um AVC, estaria hemiplégico, eu não indicaria uma amputação, ou esse paciente não evoluiria a óbito. Então, o que eu quero colocar com esse meu posicionamento? Ou a gente entende que essa população está sofrendo, que essa população precisa de nós aqui, que temos planos de saúde, que provavelmente fazemos parte dos 10% mais ricos do país, ou seja, de cada 100 pessoas que estão lá fora, a gente é mais rico do que 90. A gente tem a oportunidade de ter 25% que tenha um plano de saúde. Ou a gente consegue enxergar e olhar para essas pessoas que realmente estão necessitando, e os números são assustadores, ou a gente vai continuar no debate, e essa população vai continuar. Não quebrando o braço e não ter onde tratar. Essa população vai morrer. Ela vai morrer e ela vai morrer. Então, para terminar, a gente tem o direito real de não dar o direito dessa população escolher algo que lhe convém que ela possa. A gente tem o direito de não dar o direito dessa população ter um diagnóstico de uma neoplasia precoce e ela correr atrás para poder tratar? Ou a gente tem o direito de não dar o direito para ela nada e a gente achar melhor que ela não tenha o diagnóstico e que ela morra? Ou ela morre de câncer, ou ela vai morrer de doenças primárias que podiam ser tratadas. É sobre isso a discussão. Não é sobre quebrar um braço, cortar o supercílio. Não é sobre isto. É sobre morte. Pedir para... Acabei. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai trazer a Shirley para discussão, considerando a experiência no Conselho Nacional de Saúde e como trabalhadora de saúde. Quais são as principais pautas em discussão hoje no Conselho Nacional de Saúde sobre a relação público-privada no setor e como essa discussão tem sido abordada a partir da perspectiva dos profissionais da saúde e também do controle social. Então, 10 minutos também para a gente escutar a sua fala. Prepara o teu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não te agradar. Eu venho mesmo do sertão. Venho de Sergipe, nordestina, e é sobre isso que a gente tem que falar um pouquinho hoje. Acho que o Congresso ele traz essa perspectiva propositiva. Mas a propositiva de escutar quem está nos territórios. E, às vezes, escutar quem está nos territórios, os trabalhadores, né, escutar a perspectiva dos usuários que são exclusivamente do Sistema Único de Saúde, nem sempre agrada. Né? E a gente vem para fazer o diálogo, não embate, não debate, mas o diálogo, no sentido de construir proposições para a gente vencer grandes desafios dos rincões do nosso país. Hoje, a gente, quando fala, e eu falo dentro da perspectiva de quem atua na atenção primária à saúde, dentro da perspectiva de que, na família, a gente teve que fazer o acompanhamento, né, de pessoas muito queridas com câncer,
e que tinham planos, né, de saúde privado, mas o primeiro que conseguiu fazer o diagnóstico precoce foi o Sistema Único de Saúde. Eu venho de um tempo, né, e vocês não muito tempo passaram, que na época de pandemia, o diagnóstico precoce era feito majoritariamente pelo Sistema Único de Saúde, porque o setor privado, a saúde suplementar, negou alguns exames que eram essenciais para a gente ter o diagnóstico e o acompanhamento e o tratamento em tempo adequado para que vidas pudessem ter sido salvas. Se hoje nós não temos milhões e milhões e milhões de mortos nesta pandemia, é por causa do Sistema Único de Saúde. E eu faço uma pergunta, e acho que talvez o doutor Alexandre e Lucas tenham trazido aqui algumas perspectivas para a gente fazer essa reflexão, mas a grande pergunta que eu acho que todo mundo gostaria e pode se responder é: eu gostaria de ter uma saúde integral, completa, com diagnóstico rápido, diagnóstico precoce, preservação de vida, sem ter um custo adicional, sem ter que desembolsar diretamente do bolso, porque, além de pagar os seus impostos, que custeiam o Sistema Único de Saúde, as pessoas precisam custear um plano de saúde privado e, quando esse plano não atende, mais um desembolso direto com outras consultas privadas e exames privados para que haja uma celeridade maior. Tudo no intuito da defesa da vida. E que, se a gente tivesse uma inversão desse investimento, e esse investimento que hoje ele vai muito para o setor privado, e para a saúde suplementar agora, eu trago a questão do projeto, e aí é uma das perguntas, respondendo uma das perguntas, Rafael, que a gente tem debatido no Conselho Nacional de Saúde, agora tem especialistas, sandbox com a questão dos planos segmentados, a gente vem debatendo essa questão da lógica de investimento. Se tudo que hoje é investido no setor privado e agora no setor da saúde suplementar, a gente tivesse investido totalmente no Sistema Único de Saúde, a gente teria pessoas que teriam sua saúde preservada, porque com menos que isso, muitos foram salvos no nosso SUS. E a gente tem que fazer esse processo reflexivo, né? Quando a gente fala de financiamento, será que falta o financiamento ou a gente precisa ter um novo ordenamento no modelo de gestão? E a gente faz esse debate enquanto trabalhadoras e trabalhadores, porque a gente discutiu isso no momento da pandemia, isso ficou muito clássico, né? Ficou muito evidente quando a gente ia discutir a questão das condições de trabalho para a prestação de serviço adequado. Como vice-presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, hoje eu posso atestar que é no setor onde não deveria ter esse problema, né, dentro do setor da ordem privada, onde deveria ter a melhor estrutura de condições de trabalho para o profissional exercer, mas não, pelo menos para o Ministério Público do Trabalho, para os nossos processos de fiscalização, é onde a gente encontra o maior número de infrações trabalhistas ou de piores condições para o trabalhador, que eles estão sobrecarregados, e isso acaba impactando a assistência. E quando a gente vai para o diálogo nos territórios, e é isso que o controle social acaba fazendo, é a gente discutir como resolver, né? Eu não quero, para ter uma propaganda, como eu vi esses dias, olha, sabe aquele meme do Instagram? Tenho um sonho, meu sonho era ter um plano de saúde, meu sonho era entrar, ter que pagar para poder ter um cuidado. Não, o sonho do brasileiro é ter o cuidado conforme está na Constituição, porque a Constituição ela prevê que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, o sonho do brasileiro, quem teve na época da Constituinte, eu acho que a gente precisa fazer uma lembrança, a gente aqui no estado de São Paulo, eu sou de Sergipe, muito orgulhosamente, mas aqui no estado de São Paulo, eu lembro que a gente esteve fazendo depoimento no Tribunal Internacional dos Povos, lá na USP, né, na Faculdade de Direito da USP, tão emblemática, onde saiu, né, ninguém solta a mão de ninguém, porque na época da ditadura, quando se apagavam as luzes, alguém tinha sumido, você tinha que segurar a mão do outro. E quando a gente lembra a luta dos nossos antecessores para a gente chegar no Estado democrático de direito e a escolha do Estado de bem-estar social,
É a gente tentar entender que a saúde não é só a ausência de doença. A saúde é a integralidade. Os princípios do Sistema Único de Saúde, que é o que a gente defende enquanto classe trabalhadora, e é o que a gente debate nesse fortalecimento no Conselho Nacional de Saúde e nas outras instâncias, né, de participação social, é que a gente entenda o que foi pensado lá atrás. E o que foi pensado lá atrás? Foi pensado que todos mereciam ter o seu direito, independente de ter condição de desembolsar ou não. Todos mereciam ter o direito à vida e na sua integralidade. Você ter férias, você ter lazer, você ter uma casa. Estou vindo de... O Alexandre está me falando que a esposa é de lá de Aracaju, né? A gente está vindo de lá e a gente teve um grande problema no abastecimento de água. Já saiu até no Jornal Nacional, tristemente. Quase que eu venho para cá sem tomar banho, né? E a gente... Lá, a gente teve um processo de privatização, de terceirização, concessão, e, a partir desse momento, é que piorou a questão do abastecimento, a manutenção corretiva, só passou a ser corretiva ao invés de preventiva. E a gente... Nossa, a falta de água é realmente um problema de saúde? Se a gente pensar da perspectiva de ausência de doença só, a gente só vai ver esse impacto muito lá na frente. Mas ele afeta, na medida em que você não consegue ter higienização, pessoas com deficiência, e fazendo aqui a autodescrição para quem está acompanhando online, eu sou uma baixinha, né, uma menina de 1,50 m, digo menina porque eu tenho essa cara de novinha, mas eu levo meus 46, né, meus cabelinhos pretos e de meus avós, muito orgulho, minha avó indígena, quechua, né, boliviana. Se a gente pensasse desse jeito, a gente não... Saneamento básico, né, segurança pública, tudo isso interfere na saúde. Tudo isso é integralidade. Tudo isso nós, enquanto classe trabalhadora, nós precisamos defender. Porque na época da pandemia, né, enquanto trabalhadores, se a gente só lutasse por... E olha que eu digo pela minha, porque por onde eu passo, eu podia estar de gorro, acompanhando minha família, de máscara, quando eu chegava, porque a gente passa muito na televisão lá no meu estado. O pessoal escutava a minha voz, abria uma portinha, uma gretinha, e saía de alguém dizendo, ei, psiu, psiu. E eu dizia, o que foi? Você não é aquela enfermeira braba, não sei o quê, da televisão? Olha, não está pagando o piso. E onde eu ia, era o tal do piso da enfermagem, que se tem alguém da enfermagem que sabe como é isso, né? E aí a gente teve um tempo que só se falava disso. Eu podia querer falar da questão da equidade, da diversidade, do combate ao racismo, da questão do enfrentamento LGBTQIA mais fobia, mas o pessoal dizia, sim, mas e o piso? Antes era, mas e aí, a jornada de 30 horas? Porque isso é importante. Mas, enquanto classe trabalhadora, enquanto trabalhadores, a gente precisa entender que lutar pela integralidade do SUS é lutar pelo nosso ambiente de trabalho para que a gente esteja vivo, né? Para que a gente esteja vivo para ter condição de trabalhar. Para que a gente não trabalhe para viver, para que a gente viva e trabalhe, porque a gente precisa disso. É a continuidade. A defesa da vida não é só dizer que eu não quero esperar o dia que eu vou ter uma doença muito grave, ou um câncer, ou uma Covid, como ficou esperando. As pessoas esperavam o dia de morrer, né? Os trabalhadores da saúde esperavam esse dia. Mas e que tal se todo mundo tivesse acesso à vacina? Que tal se todo mundo não precisasse se vestir de saco para enfrentar a pandemia? Que tal se todo mundo tivesse condição de trabalho? Não estaria todo mundo mais seguro? A dignidade do trabalho, ela também está prevista como dignidade humana, um direito fundamental na nossa Constituição. Então, sendo muito propositivos aqui, eu acho que a gente precisa fazer um reflexo de como a gente retomar esses princípios, caminhar para. Se hoje, paliativamente, a gente tem os sistemas da saúde suplementar, né, que tem o seu papel importante, há a questão do complementar, conforme está na previsão constitucional. Mas que tal se a gente tentar caminhar para o que a gente sonhou lá na Constituinte, nesse estado de bem-estar social? O que nós precisamos fazer? O que é o nosso papel? Precisamos participar das conversas, das rodas nos territórios, entender que falta de água e discutir segurança pública e discutir enfrentamento do racismo também é o nosso papel. Então, a gente vem com essa proposta, sobre isso que a gente tem dialogado no Conselho Nacional de Saúde, enquanto Federação Nacional dos Enfermeiros, e esse é o nosso quinhão, enquanto classe trabalhadora, de estar contribuindo para esse processo de fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde e de defesa da vida. É isso. Obrigada. Obrigado, Shirley. Agora, para finalizar esse primeiro bloco de perguntas, a gente direciona para a Marina, do IDEC. Então, Marina, do ponto de vista da defesa do consumidor,
como garantir que as regulações e as ações do Ministério da Saúde, da ANS, do Congresso Nacional e também do Judiciário, considerando a atuação do IDEC, sejam, de fato, mecanismos de fortalecimento do sistema de proteção ao paciente e dos consumidores e não fontes adicionais de barreiras ou de desigualdades. Obrigada, Rafael. Antes de responder a pergunta, eu saúdo a todas as pessoas aqui presentes, agradeço a Luana e ao TJCC pelo convite, e tenho que dizer que eu fico muito honrada de participar de um painel tão qualificado, inclusive do Lucas, que trabalhou comigo no IDEC, a Shirley, com quem eu divido a representação na Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar, no CNS, e também o próprio Dr. Alexandre. Enquanto diretor da ANS, o Dr. Alexandre sempre recebeu o IDEC com muita abertura, respondeu aos nossos questionamentos, fez reuniões sempre quando a gente pediu. Então, eu fico muito feliz de participar desse painel. Já passando para a pergunta e tentando dar uma proposta de resposta, e também fico aberta para a gente discutir as outras rodadas de sugestões e proposições de encaminhamento, eu acho que a gente precisa fazer um compromisso, enquanto Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, de não retroceder na proteção de direitos e de obedecer fielmente à Lei Orgânica do SUS, a Lei de Planos de Saúde e o Código de Defesa do Consumidor. E eu elaboro essa resposta enquanto representante do IDEC, que é uma associação, uma organização de consumidores que foi criada lá em 1987 para defender os interesses de consumidores de diferentes produtos e serviços. Ao longo dos anos, o IDEC foi se profissionalizando e se especializando, e hoje um dos eixos programáticos com que o IDEC trabalha é justamente a saúde. E, dentro da saúde, o IDEC acompanha questões relacionadas a planos de saúde, medicamentos, resistência antimicrobiana e também saúde digital. E, historicamente, no IDEC, planos de saúde lideram o ranking de reclamações. Então, até 2020, por exemplo, quando começou a pandemia do coronavírus, planos de saúde permaneceram no topo das reclamações por 8 anos consecutivos. E agora, ficou em segundo lugar só em 2021, quando os serviços financeiros assumiu o posto do primeiro lugar. Já de 2022 em diante, planos de saúde retomaram ao topo das reclamações, e, basicamente, são os mesmos problemas que são objeto de dúvidas e de insatisfação. Reajustes altos e abusivos, dificuldades de cobertura, negativas de cobertura, dificuldades de acesso à informação e a entender os termos do contrato, problemas de reembolso, dificuldade de ser atendido na rede credenciada. Enfim, são problemas básicos que a legislação já dá conta de regulamentar, e também o Código de Defesa do Consumidor dá conta de proteger o consumidor nessas situações. E o que a gente observa, pelo reflexo das reclamações que chegam ao IDEC, mas também outros órgãos de defesa do consumidor, como a plataforma consumidor.gov, PROCONs, a gente tem uma proximidade muito grande com a Fundação PROCON aqui de São Paulo, é que a saúde suplementar é permeada por práticas abusivas, e práticas abusivas que são sistemáticas entre as operadoras de planos de saúde. Então, são práticas reiteradas de mercado que dificultam o acesso das pessoas consumidoras justamente no momento em que as pessoas mais precisam utilizar um plano de saúde. E não só isso, o IDEC avalia isso com base no acompanhamento que a gente faz da saúde suplementar há tanto tempo, é que existem problemas regulatórios e lacunas regulatórias graves que aprofundam essas desigualdades. E justamente por isso que, recentemente, a gente viu com muita preocupação a proposta da agência de fazer um teste, um ambiente regulatório experimental para planos de menor cobertura, que é o que se chamou de sandbox regulatório. E a nossa preocupação não foi uma preocupação meramente baseada no embate ou numa insatisfação crônica que, enfim, possa ter a imagem que a gente tem, dos planos de saúde, mas uma preocupação legítima de que esse teste, como oferecido, poderia colocar em risco a saúde das pessoas. Então, a proposta era de que seria de oferecer, de testar se planos de menor cobertura poderiam ser suficientes para atender a população e como isso iria funcionar.
Mas esse teste, da forma como a agência colocou naquele momento, na nossa avaliação ainda tinha ele tinha mais perguntas e inseguranças do que efetivamente respostas para o desenvolvimento desse teste. E, felizmente, também depois de muito embate, depois de muita discussão, a agência implementou uma câmara técnica justamente para aprofundar os estudos nesse sentido e avaliar como seria, né? Como é possível pensar a saúde suplementar justamente para garantir o acesso às pessoas consumidoras no plano de saúde. Então, o IDEC continua acompanhando não só essa discussão, mas também outras questões regulatórias na agência, como regulação de planos coletivos, e essa regulação que precisa proteger melhor os consumidores, sobretudo em 2 aspectos principais, o reajuste e a proibição de rompimento unilateral. O que a gente consegue verificar também, com base nas reclamações que chegam ao IDEC e nos órgãos de defesa do consumidor, é que os rompimentos unilaterais, a possibilidade de um plano ser cancelado de uma hora para outra pelas operadoras de planos de saúde, afeta principalmente os consumidores que estão numa situação de especial vulnerabilidade, pacientes com câncer, pessoas idosas, pacientes diagnosticados com doenças crônicas, enfim, aquelas pessoas que precisam utilizar o plano de saúde com frequência, né? Então, voltando à sua pergunta, Rafael, acho que é muito importante que o Ministério da Saúde, a ANS, os órgãos de defesa do consumidor estejam bastante alinhados para que os marcos legais que hoje existem para reger os planos de saúde sejam observados à risca e que, para retrocessos, não aconteçam. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. Gente, agora a gente vai entrar para o segundo bloco das perguntas. Eu vou, para a gente talvez ter tempo de abrir para o público, apesar de algumas perguntas já terem sido contempladas aqui nas falas, eu vou pedir para a gente reduzir para mais ou menos 5 minutos cada resposta, tá bom? Aí a gente consegue dar uma boa dinâmica aqui para os últimos 30 minutos que a gente tem do painel. Então, eu vou agrupar essas 2 perguntas, a gente segue a mesma dinâmica. Primeiro, Lucas, Alexandre, Shirley e Marina. Por favor, vocês podem mencionar experiências recentes que, de fato, contribuíram para uma parceria estratégica entre o SUS e a saúde suplementar. Então, essa é a primeira pergunta mais de fundo. E, se tivéssemos que propor 3 ações concretas e mensuráveis para os próximos anos, que fortalecessem a integração do SUS e da saúde suplementar, promovendo cuidado integral, sustentabilidade e equidade, quais seriam essas ações prioritárias? Então, assim, em linhas gerais, do ponto de vista bem prático, né, para materializar aqui essa nossa discussão, em 5 minutos, eu sei que é um desafio, mas em 5 minutos, quais são as ações necessárias para a gente ter uma maior integração do Sistema Único de Saúde? Lucas, por favor. Tá bem, gente. Acho que, claro, é um tempo curto para uma discussão complexa, mas eu queria partir dessa ideia de parceria e integração, né? Quando a gente fala em parceria, assim, mais no senso comum, a gente está pressupondo interesses, né? Interesses que coincidem e que a gente estabelece ali um tipo de relação que vai ser regulada de uma determinada forma, que vai ser pensada de uma determinada forma. Veja, a existência da iniciativa privada no Brasil enquanto prestadora de serviços, ela pode simplesmente estabelecer contratos com o SUS, né? Mas quando eu falo da dimensão de um contrato, eu estou falando de uma peça jurídica que está estabelecendo ali uma outra relação. Ela não precisa ser uma relação de parceria, na medida em que o setor público pode facilmente direcionar por critérios sanitários, epidemiológicos, se quiserem, como aquela despesa pode ser mais bem encaminhada e, obviamente, utilizar recursos assistenciais contratados da iniciativa privada, né? Isso é muito diferente de um discurso assim mais difuso, mais abstrato, de que precisamos integrar, precisamos misturar, precisamos fazer esse tipo de conexão. Vamos falar um pouco das conexões a partir dessa ideia que eu gosto muito de quem é que faz o cheque. Quem é que faz o cheque hoje da saúde no Brasil? Quem faz o cheque é a população brasileira. É a população que faz o cheque quando o setor público, por exemplo, paga planos de saúde privados para servidores. É a população brasileira que faz o cheque quando a ANS não fiscaliza e não cobra o ressarcimento ao SUS.
né? É a população que faz o cheque quando planos de saúde encarecem desmedidamente por reajustes abusivos e esses preços são repassados pelas empresas para o conjunto da sociedade, né? Porque elas estão, na maioria das vezes, atreladas como um benefício, né? Vinculado à relação de emprego. É a sociedade brasileira que faz o cheque, inclusive com eventuais propostas de mais contratação de serviços privados. Então, esse cheque ele já está sendo feito. A questão é que o acesso aos recursos assistenciais é extremamente desigual, né? A gente está indo na contramão da equidade, né? Favorecer esse tipo de, entre aspas, integração vai totalmente na contramão da equidade. E aí, só para encerrar com essa ideia, né, de que a gente está falando de pessoas reais, vivenciando sofrimentos reais e morrendo, no fim das contas, né, porque mortes evitáveis talvez sejam o nosso principal indicador, é importantíssimo perceber duas coisas. Primeiro, a população hoje já acessa serviços privados pagando do próprio bolso, já vai na consulta popular, na clínica popular, já contrata o cartão de desconto, ela já está fazendo isso nesse momento. Ninguém no Brasil está sendo impedido de gastar o seu próprio dinheiro com uma necessidade de saúde. Pelo contrário, as pessoas, por essa desigualdade toda, estão sendo empurradas para essas soluções e estão morrendo do mesmo jeito. Elas já têm acesso a isso, no limite do seu poder aquisitivo, com extremas desigualdades e um extremo esforço individual, familiar, comunitário, para ter acesso a isso, muitas vezes, e chegam lá na Santa Casa e morrem do mesmo jeito. Então, esse produto novo, essas ideias novas que estão surgindo agora, a meu ver, elas não oferecem absolutamente nenhuma solução para o problema estrutural que a gente está discutindo, inclusive porque a proposta é seguir com uma cobertura restrita. A cirurgia vascular, o tratamento de câncer, vai continuar sendo dever do Estado através do SUS, porque o setor privado não tem essa atribuição. Ela não está preocupada com o direito de todos e o dever do Estado. Então, existe um problema jurídico que se reflete na ponta de uma maneira extremamente dramática e que não tem sido resolvido. E pior, aqui temos a Marina do IDEC, eu fui do IDEC, a gente acompanha essa discussão, a tendência da desregulamentação da saúde suplementar, deixar a saúde suplementar fazer o que quiser com os contratos, expulsar quem quiser, selecionar o risco que quiser, definir as coberturas que quiser, vai agravar isso que nós estamos discutindo aqui. Porque nós sabemos que a tendência na saúde suplementar é encarecer e ou expelir as pessoas dos contratos ou forçar o downgrade. Sabem o que é downgrade? É cada vez mais coparticipação, é cada vez mais uma rede credenciada pior e reduzida, e assim por diante. Se eu libero uma modalidade de plano que não tem internação hospitalar, não tem cirurgia, não tem tratamento de câncer, o downgrade vai para onde? Daqui 10, 15 anos, nós vamos estar discutindo o quê? A gente vai estar discutindo a mesma coisa, que é dever do SUS oferecer o tratamento de maior complexidade, o tratamento mais caro, o tratamento mais demorado, tudo aquilo que não interessa, aquilo que é o osso do sistema de saúde. Porque o filé mignon é fácil, eu pago ali, pago R$500, faço uma consulta médica, um exame qualquer, que é simples de encontrar em qualquer lugar. Isso é simples de oferecer, é um produto privilegiado no sistema de saúde. Agora, aquilo que é mais caro, que é mais indesejado, aquela população que tem necessidades de saúde mais complexas, isso só será atendido com o fortalecimento do SUS. Eu não estou aqui dizendo que o SUS é perfeito, maravilhoso, e que as pessoas não vivenciam esses problemas. Eu estou dizendo que os modelos assistenciais são completamente diferentes e não há, eu acho, espaço para a gente ficar discutindo essas propostas concretas a partir de afirmações que buscam assim soluções, digamos, mágicas. Obrigado. Obrigado, Lucas. Agora, Alexandre, por favor. E vamos ficar bem atento ao tempo para todo mundo conseguir falar e, quem sabe, a gente abre aqui para o público também. Por favor. Em relação à sua pergunta, eu acho que teve agora um movimento relacionado ao ressarcimento ao SUS, junto com o Ministério da Saúde. Eu já não estava mais agência.
de operadoras que devem o ressarcimento ao SUS, de utilizar esse montante de dinheiro em atendimento para pacientes do SUS. Então, houve esse movimento junto do Ministério da Saúde. Eu acho que esse é um movimento interessante, que não resolve, evidentemente, o problema que a gente está discutindo aqui, mas eu acho que isso é um movimento importante. Eu vou voltar de novo à minha premissa. Eu acho que o IDEC, nós, usuários, Ministério Público, todo mundo tem que ficar em cima de operadora, tem que bater em operadora, tem que cobrar da operadora, tudo que tem de direito tem que ir para cima de operadora. Ponto. Eu viro essa página. Eu estou dizendo de outra página. Eu estou dizendo da página das pessoas que não conseguem entrar nesse sistema, e a gente vive num país capitalista, então não conseguem entrar nesse sistema, ou entram via emprego, então está diretamente relacionado ao brasileiro ter emprego e conseguir entrar no sistema de saúde privado, né? A gente sabe que é o segundo desejo da população brasileira ter um convênio, então isso não é um dado meu, é um dado público. Então, eu estou querendo trazer de novo a discussão, o que a gente vai fazer de real para essa população. Não venho aqui querer defender o sandbox, porque a parte minha já foi feita quando do projeto, mas eu vejo assim, sem dados, a gente é apenas pessoas com ideias. A gente vai ficar discutindo. E para ter dados, se realmente uma ideia vai poder funcionar, é igual uma pesquisa científica, é igual um trabalho científico. Então, a gente tem um problema, a gente vai estudar essa solução e a gente vai identificar se existe ou não existe uma solução para ela. Então, dentro do sandbox regulatório, blindado, vigiado por todos, a gente ia poder ter, sim, daqui 2, 3 anos, dados para sentar nessa mesa e dizer o seguinte, olha, funcionou, olha, não funcionou, olha, aqui foi bem, olha, aqui foi ruim. Aí a gente ia ter dado na mão para a gente poder ter um passo para frente. Que caso contrário, a gente vai ficar daqui 10 anos, tá nessa mesa, falando mal da saúde suplementar, a gente querendo que o SUS atenda todos os brasileiros, igual é em países europeus, onde a saúde é pública, entretanto, é uma outra economia, é um outro tipo de situação. Então, que passo que a gente realmente quer dar? Ou a gente vai ficar daqui 10 anos discutindo essa mesma situação e qual é a preocupação real que a gente está tendo com brasileiros que utilizam dessa terceira via, como o Lucas falou, ninguém sabe como está, se está morrendo, o que está acontecendo, quanto está gastando. Opa, vamos trazer esses invisíveis para dentro de uma visibilidade e aí a gente traz dado. Aí a gente vai discutir. Ou senão a gente vai ficar só numa ilação. Vamos trazer o que está acontecendo. Dá para associar com o vazio assistencial da saúde suplementar, dá para associar com o vazio assistencial do SUS, isso já existe. A gente publicou um trabalho sobre o vazio assistencial da saúde suplementar, associado ao SUS, um trabalho incrível. Então, dá para fazer coisas, dá para trazer dados. Em Deus a gente acredita, nos outros tragam dados. E esses dados são importantes. Senão a gente vai continuar no campo de ideias. Obrigado, Alexandre. Agora, Shirley, por favor. É extremamente importante esse momento onde a gente tem diversas ideias, né, aqui colocadas e estabelecimento, porque toda vista de todo ponto de vista é a vista de um ponto, dizia Leonardo Boff, e a gente também tem que ver do ponto de vista da população, e dessa população, doutor Alexandre, quando você fala de que o que é que ela precisa, essa necessidade. E é desse lugar que a gente gostaria de falar quando a gente traça algumas estratégias, eu acho que para a gente conseguir vencer as grandes calamidades e a defesa da vida no nosso país. É ouvir qual é a necessidade do povo, o que é que ele quer. E aí, esse estabelecimento de parcerias, e aí eu não sei se a gente chamaria bem parcerias, mas eu acho que da gente cumprir bem o nosso papel. Qual é o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar, qual que é o papel das instâncias de participação social, como os conselhos de saúde, qual que é o papel de instâncias como o IDEC, que muito tem colaborado, para mim é um prazer estar aqui com os meninos, né? Tanto a Marina como o Lucas, que esteve comigo na coordenação da Comissão de Saúde
suplementar, intersetorial de saúde suplementar do Conselho Nacional, mas é ouvir. E a gente começa por como é a composição dentro das câmaras técnicas, dentro da ANS. Como que é a composição de escuta lá? A gente tem paritariamente, a gente tem uma coisa no Sistema Único de Saúde, nos espaços de diálogo e participação social, que é a paridade. Nos conselhos de saúde, a gente tem 50% das vagas de composição das representações de usuários do Sistema Único de Saúde. 25% dos trabalhadores, 25% de gestores e prestadores de serviço. Nessa perspectiva paritária, a gente passa a ouvir realmente quem precisa receber aquele atendimento, a necessidade daquela assistência, aqueles que vão prestar assistência, aqueles que vão gerenciar e administrar como fazer. Dentro da ANS sendo propositivo, né, deveria ter uma mudança na história da composição, inclusive das câmaras, onde você tem representações dos beneficiários que, diuturnamente, têm acionado o IDEC, têm acionado o próprio espaço de denúncias da ANS, com diversas denúncias de não cumprimento de contratos, né? Que eles fazem um esforço, não é porque é o sonho, ninguém quer o teu sonho, você deixar de pagar uma viagem para estar em Paris como o meu governador no momento de crise do saneamento, da questão de abastecimento de água, e ter que pagar um plano de saúde, no final, quando você tiver que acionar ele, você não tem a resposta, você tem que desembolsar mais um pouco, porque quando todo mundo está perto, né, de uma gravidade do risco iminente de desviver, todo mundo vai vender o que tiver para poder ter esse acesso. Mas o sonho de todo mundo é não precisar vender a casa, vender o carro, deixar de ter suas outras necessidades atendidas para uma saúde que está na Constituição disposta como direito fundamental, que é direito do povo. Então, a gente tem que caminhar para isso. E, sendo propositivo, a gente precisa fazer o diálogo com a necessidade. Na época da pandemia, os beneficiários tinham uma necessidade, e essa necessidade não era atendida, essa necessidade não era ouvida. Quando a gente faz o diálogo da questão do sandbox, a gente fez o Agora Tem Especialistas. Muitos problemas a gente tem com relação ao Agora Tem Especialistas, porque se esse ressarcimento fosse cobrado e efetivamente colocado no setor público, a gente não estava tendo alguns problemas do que passa na televisão com relação ao esgarçamento dentro do SUS. Por quê? Porque falta financiamento, mas também falta gestão. Mas não é só o ressarcimento, agora tem especialista, tem investimento do que seria público no privado e na saúde suplementar, que a gente não viu nenhuma melhora de problemas que são relatados diuturnamente. Então, a gente precisa pensar em algumas situações para conseguir vencer. Primeiro, é a participação da população. Participação do beneficiário dentro dos espaços que são da saúde suplementar, participação dos usuários do SUS, do que é do Sistema Único de Saúde. A gente precisa refletir modelo de gestão. É um outro, dentro do Sistema Único de Saúde, isso é fato. As redes de atenção, elas precisam dialogar. A atenção especializada, dialogar com a atenção primária, porque a gente precisa ter a prioridade da promoção e prevenção de saúde. Ninguém quer ter que fazer um transplante, minha gente. Todo mundo quer ter que prevenir para não ter que estar numa fila de transplante, que é feito majoritariamente pelo Sistema Único de Saúde, graças a Deus, né? Todo mundo precisa trabalhar nesse sentido, para que a gente possa ter uma vida de qualidade. E, por último, e não menos importante, esse diálogo tem que afinar entre as agências, entre os espaços de participação social e popular, como os conselhos de saúde e o próprio Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde recomendou que houvesse, no escopo, né, do organograma do Ministério, um espaço para dialogar, um setor específico para poder fazer esse diálogo sobre saúde suplementar e que a gente ainda não teve isso contemplado. Se tivesse, a gente não tinha problema de ressarcimentos de operadoras que não pagam, porque a gente estava diuturnamente dialogando para que isso fosse efetivado e esses ressarcimentos não pagos eles pudessem ser efetivamente pagos e revertidos em saúde para a população e para os beneficiários, que também são SUS, que também vão utilizar o Sistema Único de Saúde para a parte de vigilância sanitária, para a parte de imunização, para a parte de transplante. Não é só pegar o filé, né, Lucas, e deixar, né, a parte mais difícil para o Sistema Único de Saúde cuidar. É a responsabilidade de todos e todas, e é para isso que a gente está aqui. Obrigada. Obrigado, Shirley. E agora, para finalizar o bloco, Marina, por favor. Obrigada, mais uma vez, Rafael. Pensando em ações concretas, eu vou sugerir mencionar 4 propostas do IDEC, inclusive propostas que a gente já enviou para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar
e também para outras instituições, como o Ministério Público Federal, a Secretaria Nacional do Consumidor. E essas propostas constam, inclusive, em notas técnicas do IDEC, que estão públicas, e eu posso compartilhar para quem tiver interesse. Mas, em primeiro lugar, eu acho que, pensando em planos de saúde e pensando na saúde suplementar, é importantíssimo que o plano de referência, o plano de saúde pensado nos termos da Lei de Planos de Saúde não seja flexibilizado. É uma proteção importante, um patamar mínimo de cobertura assistencial que não pode ser diminuído. Então, é um indicativo do que precisa estar no norte da regulação da ANS. Para além disso, o IDEC tem a avaliação de que é muito importante superar o duplo padrão regulatório entre os planos de saúde coletivos e individuais. Como eu falei antes, os planos coletivos são objeto de muitas reclamações, principalmente dificuldades de atendimento, e quando o consumidor chega no ponto de ele não conseguir ser atendido por esse plano de saúde, ou ele vai recorrer ao SUS, e entra nessa chave da Shirley de não conseguir atendimento, ou o consumidor consegue atendimento pelo SUS, a operadora é obrigada a ressarcir o SUS. Então, a superação desse duplo padrão regulatório é urgente para proteger os consumidores, também para trazer maior equilíbrio na relação entre saúde suplementar e SUS. E, em terceiro lugar, acho que cabe relembrar aqui que, recentemente, houve uma alteração na Lei de Planos de Saúde que garantiu a cobertura para procedimentos, tratamentos, tecnologias que não estão contemplados no rol da ANS. O rol da ANS é a lista que a agência atualiza, de tempos em tempos, é o patamar mínimo de cobertura que toda operadora de plano de saúde tem que garantir a determinado consumidor. E agora a lei garante que, na eventualidade do consumidor receber uma indicação de um profissional de saúde, de um procedimento seguro, já avaliado, a operadora é obrigada a garantir esse tratamento. Então, na avaliação do IDEC, mais uma vez, a gente tem uma nota técnica sobre isso, existem elementos seguros o suficientes para as operadoras garantirem a cobertura nos termos da lei, de forma extrajudicial, ou seja, sem a necessidade do consumidor buscar a justiça para fazer valer o que já consta expressamente na lei. E vale o lembrete hoje que, inclusive, provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar o entendimento quanto a essa lei hoje. Está pautado, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, defendendo que essa lei é inconstitucional, e possivelmente o julgamento dessa ação vai começar hoje. E, por fim, pensando em questões que protegem o SUS e propostas que levem em consideração tanto a saúde suplementar quanto o sistema público de saúde, acho que é importantíssimo e urgente também avançar na regulação de preços de medicamentos. O IDEC tem uma campanha que se chama Remédio a Preço Justo, e a gente organiza uma agenda, a defesa de argumentos, de pontos da regulação que precisam avançar e ser modernizados também. Via de regra, as operadoras de planos de saúde também argumentam que compra de medicamentos é algo que pode contribuir para a sustentabilidade das carteiras. É um argumento que a gente vê com bastante preocupação e que a gente refuta também. Mas o que a gente observa de pesquisas do IDEC é que o preço de medicamentos, como estão hoje, impactam muito o bolso do consumidor e também do SUS. Então, a gente tem uma agenda específica para isso também. Essas são as minhas propostas. Muito obrigada. Ótimo, obrigado, Marina. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas do público. Eu entendo que, assim, boa parte delas dialogam sobre modelo assistencial que seria ideal, que passou pela fala de todos os participantes aqui da mesa. A gente também, enfim, tem perguntas que falam sobre judicialização na saúde. Acho que a Marina pôde trazer aqui um pouco da perspectiva do IDEC. E também sobre a questão da regulamentação, e também questões mais gerais que a gente discutiu, acho que passou ao longo de todo o debate, que é qual que seria o modelo ideal, entre o SUS e a saúde suplementar. Então, assim, a partir do meu entendimento, a gente acabou passando pelas principais questões. E tem uma pergunta muito específica sobre a política de câncer em específico, que aí eu acho que
Imagino que os debatedores, depois do evento, podem, enfim, ficar à disposição para dúvidas, para a gente também não trazer, agora na reta final, nos últimos 5 minutos, uma discussão tão específica e tão técnica. Então, eu quero aproveitar que a gente ainda tem esses 6 minutos e que as perguntas, de maneira geral, passaram aqui pelas falas dos nossos debatedores. Eu proponho, então, da gente abrir para 1 a 2 minutos, no máximo, para uma fala final de cada um, seguindo a mesma ordem, se possível, repassando por esses pontos principais e também já caminhando para o final, enfim, para agradecimento aqui do nosso debate hoje. Então, a gente segue a sequência Lucas, Alexandre, Shirley e Marina. Bom, quero aproveitar esse último momento para agradecer novamente, né, a disposição de todos em estar aqui e também continuar esse debate em outras esferas. Dizer que continuo totalmente à disposição, né, não só para as organizações aqui, né, que são responsáveis por esse evento, mas todo mundo que nos acompanhou, né. Eu quero enfatizar, acho, essa tônica, né, de que essa discussão, óbvio, que tem que ser feita com extrema responsabilidade e, sobretudo, baseado nas evidências que estão disponíveis para qualificar esse debate, né. Acho que não é um tema em que experiências, né, desinformadas devem prevalecer, né, porque isso acho que tem riscos consequências muito diretas, né, para as pessoas que estão vivenciando essas experiências, sejam elas de consumo ou não, dentro do sistema de saúde, né. E, nesse sentido, acho que, independentemente de modelos assistenciais ou formas de aperfeiçoamento de ações e serviços de saúde específicas, né, que podem ser discutidas, acho que a gente deve reafirmar alguns dos princípios que regem a escolha que a sociedade brasileira fez em relação à sua própria política nacional de saúde, né. São os princípios que regem o SUS, mas, sobretudo, essa ideia de que um sistema de saúde precisa atender às necessidades da população, precisa, de alguma forma, trabalhar permanentemente para reduzir desigualdades em saúde, promover princípios como o princípio de equidade, né. Nós temos um sistema de saúde que deve se organizar a partir da ideia de múltiplas dimensões do cuidado, né, e não apenas um modelo de livre demanda direto para o especialista, né, em que a assistência médica, propriamente dito, tem um papel central, né. Eu acho que o sistema de saúde é papel dele estabelecer diretrizes para que outras dimensões sejam contempladas, porque isso, obviamente, tem consequências diretas para a prevenção, para a promoção, né, e para outras dimensões que vão muito além de procedimentos específicos que fizeram parte dessa conversa, né. E, finalmente, dizer que acho que a iniciativa privada ela atua no Brasil, ela tem uma lógica comercial lucrativa, ou também organizações filantrópicas não lucrativas que estão atuando, e que, em outros sistemas universais ao redor do mundo, elas também têm lugar enquanto contratadas, né, enquanto prestadoras de serviço, enquanto, eventualmente, recursos assistenciais que estão disponíveis. Mas o critério não é binário se elas estão ou não, se elas podem ou não existir ou coexistir. O critério é se essa atuação e esse acesso aos serviços estão relacionados a critérios que atendem às necessidades de saúde. E aí, no caso do Brasil, que é um país enorme, critérios que são também regionais, critérios que são sociais e critérios que têm a ver com a complexidade das necessidades de saúde num país como o nosso, né. Então, quero enfatizar aqui que, a meu ver, essa é uma lógica insuficiente, e o SUS apresenta, sim, propõe uma maneira de enfrentar esses desafios. Muito obrigado, né, e um bom dia a todas e todos. Também queria, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar com os senhores aqui na mesa e com os senhores aqui presentes. É um problema extremamente complexo e que não existe uma varinha mágica para a gente conseguir resolver um problema de uma população de 200 e poucos milhões de brasileiros, né? Eu quero reiterar aqui, infelizmente, a gente não consegue imaginar um mundo ideal igual no Magic Kingdom, na Disneyland, onde tudo funciona de uma maneira perfeita. A gente tem que entender o Brasil como é, a situação como ela está. 25% de uma população brasileira que não tem saneamento básico. Então,
É sobre isso que eu queria ter trazido para os senhores esse olhar para essa população tão carente. Só um dado, Marina, em relação a um tópico que você tocou, não tem a ver com a discussão sobre o rol. Eu fiz um corte de 10 meses na diretoria DIPRO, de quando a gente fazia a avaliação para incorporação de tecnologia. No período de 10 meses, nós avaliamos 66 mil referências científicas. Então, quando sai uma lei dizendo o seguinte, olha, se tiver uma prescrição de um médico com nível de evidência científica tem que ser coberto, que nível de evidência científica a gente está falando? Do Dr. Alexandre Fioranelli, que escreveu um trabalho científico e publicou uma técnica, ou realmente o nível de evidência científica 1A, 1B, onde a gente tem segurança na incorporação ou na prescrição daquela tecnologia para aquele brasileiro. Então, é um assunto muito sério que vai ser discutido agora, como você disse, muito sério, porque a gente sabe do que acontece do ponto de vista de prescrição de procedimentos ou medicações que ainda não têm nível de evidência científica e que, sim, põe em risco essa população brasileira. Eu agradeço a todos e obrigado. Shirley, por favor. A gente queria começar agradecendo, né, terminando, agradecendo, eu acho que a Luana por trazer assim, esse painel, ela conversou com a gente, qual era a perspectiva da gente estar aqui, da gente contribuir. Eu acho que esse congresso ele traz essa propositura de tentar trazer quais as soluções, né? Ninguém quer viver na Disney, a gente quer viver no mundo real. E para a gente, eu acho que cerca de 70% e a 80% da nossa população ela é SUS dependente e ela pode falar por ela. A voz dela pode ela mesma falar sobre quais são as suas necessidades, né? E quando a gente fala sobre modelo assistencial, não é um modelo assistencial biomédico e centrado nos trabalhos científicos de pessoa A, pessoa Y, né? Porque eu acho que ninguém é detentor do saber, né? O saber ele é múltiplo, o saber ele é diverso e quando a gente acha que está ensinando, a gente está aprendendo, porque é dessas vozes que estão nos territórios que a gente entende que há uma diferença muito grande entre construir uma política dentro de uma sala fechada, com ar-condicionado, e a gente discutir uma política observando as necessidades de quem está no território, né? Eu fazia minha consulta debaixo de um pé de jaqueira, esperando que a jaca não caísse, porque eu estava no sertão, e, às vezes, a gente só tinha alguns pés de árvore em determinados tempos, e era lá, nessa sombrinha, que a gente conseguia fazer o atendimento. Então, a gente precisa ouvir essa população, o que ela deseja, o que ela precisa, e, a partir daí, a gente consegue estabelecer um modelo assistencial ideal, um modelo assistencial que não é biomédico, não é centrado no médico, é interdisciplinar, é feito a várias mãos e com a participação do povo, porque o povo quer fazer parte, quer participar dessa construção da sua própria saúde e das suas necessidades. E é para isso que o Conselho Nacional de Saúde está aqui, que fomenta esse diálogo, fomenta, né, que hajam essas rodas, que sejam em círculo, né? A gente está aqui, sentado aqui, mas talvez um dia o ideal é que a gente esteja num grande círculo para fazer uma roda de conversa, para entendermos que somos iguais perante a lei, mas temos as nossas diferenças, e por isso que o SUS é equânime, porque é a exata medida de quem precisa. Uns vão precisar mais que os outros, e a gente vai ter que trabalhar para que essa garantia de direito ela exista. É a gente contribuindo com quem pode menos, e quem pode menos está contribuindo com todos os outros. É nisso que eu acredito, e é isso que o Conselho Nacional de Saúde acaba trazendo para cá. Feliz congresso a todos vocês, que vocês ainda têm muito conhecimento, muita fonte de água para beber aí do conhecimento nesse congresso, viu? Muito obrigada. Obrigado, Shirley. E, para finalizar, Marina, por favor. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite do TJCC, fiquei muito feliz com a oportunidade. Agradeço os meus companheiros de painel por uma discussão tão rica. E parabéns a você, Rafael, pela mediação. Eu sei que isso ao tempo é muito difícil. Eu coloco o IDEC à disposição para eventuais dúvidas que tenham permanecido do painel.
E deixo aqui o compromisso público do Programa de Saúde do IDEC também em continuar acompanhando as agendas de saúde no âmbito da ANS, no âmbito de outros órgãos e instituições. E, para fechar, vou me socorrer de uma citação, que acho que ela reflete bem o que a gente fez aqui hoje, é do voto da ministra Carmen Lúcia, do STF, no julgamento de uma ação do Supremo, que é a DPF 532. A tutela do direito fundamental à saúde do cidadão brasileiro é urgente. A segurança e a previsão dos usuários dos planos de saúde quanto aos seus direitos também. Saúde não é mercadoria, vida não é negócio, dignidade não é lucro. Direitos conquistados não podem ser retrocedidos sequer instabilizados. Por isso, o cuidado jurídico com o tema relativo à saúde é objeto de lei, quer dizer, norma decorrente do devido processo legislativo. No Estado democrático, somente com ampla discussão na sociedade, propiciada pelo processo público e amplo debate, permite que não se transforme em atos de mercancia o que o sistema constitucional vigente acolhe como direito fundamental e imprescindível à existência digna. É isso. Muito obrigada. Bom, obrigado a todos vocês também que acompanharam o debate, um riquíssimo debate. Acho que a gente conseguiu passar pelos principais temas, pelas principais discussões. Fica aqui o agradecimento a todo o time também de suporte da Abrale. E agora tem um intervalo e os próximos painéis voltam às 11h. Tá? Então, bom evento para vocês e muito obrigado à mesa também pelo riquíssimo debate.